Pode Dali, o podcast oficial da Gramado Summit. Vamos Dali agora. Eu tô aqui fazendo o papel da Ali e eu tô com dois convidados que acabaram de ter a maior lotação da Gramado Summit 2025. Cássio, Chico, eu sou o Guto Rocha. Tive a alegria de ser o curador do Palco Insurgente. Liguei pro Cássio, ele me apresentou o Chico, tudo por causa do Barba, que acabou nos conectando. Mas eu vou deixar hoje vocês conversarem. Como que foi esse papo que teve riso, gargalhada, choro, emoção, para falar de algo tão bacana que é essa relação de vocês? Ah, foi visceral, né, cara? Que nem dizia o outro. Que experiência boa, cara. Eu agradeço o convite, né, cara? Tivemos uma hora especial, né, Cássio? Eu acho que até, eu acredito que a gente teria assunto para conversar mais, né, Cássio? Acho que mais uma meia horinha para nós complementar todas as histórias. O Cássio até me comentou de teve um que marcou época, mas isso é piada interna, acho que a turma não vai entender. Não vai, mas é o Tratado de Tordesilhas, isso é outra hora. E foi um prazer estar Cássio, contigo no palco aí, foi bem bacana a experiência. E eu só posso agradecer também, né? Agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui e poder falar um pouco sobre essa construção de marca, de marketing, de personagem, porque hoje isso é tão teorizado, né? As pessoas têm tantas teorias a respeito disso, quando na verdade os processos criativos ou as coisas elas acontecem às vezes de uma maneira muito mais empírica ou aleatória do que em geral, né? Então a teoria ela é importante para tu ter alguns balizamentos, mas muitas vezes é a aleatoriedade que faz com que as coisas aconteçam. Tanto a minha história pessoal quanto a do Chico, que se cruzou em algum momento como a Kate O, ela passa, né, Guto, pela questão da aleatoriedade e também de a gente não sabia que era impossível ou que era possível fazer isso, a gente foi lá e criou, né? Bacana, o desafio, muito desafiador, né, foi o que aconteceu, né? E o Cássio falou da nossa comunicação simples que gerou algo criativo que encantou alguém, né, Cássio? E, pô, é muito marcante, né, cara, poder estar vivendo tudo isso e eu já agradeci o Cássio umas 10 vezes, mas eu agradeço de novo, né, que em algum momento da minha caminhada, do meu curso, apareceu o Cássio, que daqui a pouco acreditou em mim, né, de alguma forma, porque como eu estava ainda num desconhecido, o pessoal não estava entendendo direito o que estava acontecendo, nem eu estava acontecendo direito o que estava acontecendo, foi uma aposta do Cássio, eu também. Então ele... E de aposta ele entende, né? Ele apostou e acertou, né, cara? Acertou, eu acho que acertou. Eu também, de ter acreditado na conexão minha com o Cássio, também esse acreditar que vai dar certo, que vai acontecer, eu acho que fez toda a diferença, né, Cássio? E da confiança, né, Guto? Não sei se tu concorda comigo, qual é a tua perspectiva nisso, mas hoje a gente vive na sociedade uma crise de confiança, né? Então, eu e o Chico, a gente teve que ter uma ampla confiança um no outro. A gente teve uma relação comercial que por mais de, eu diria, quase um ano, a gente teve uma relação comercial em que a gente não tinha se visto, não tinha apertado a mão, não tinha assinado nada, né? Era basicamente, cara, te pago, tu faz pra nós isso aí. Eu morando lá fora, num primeiro momento, e ele em Bento. Depois eu morando aqui, mas a gente não demorou para se encontrar. Então foi uma questão de confiança mesmo. E foram duas entidades assim que cresceram juntas, né? A KTO cresceu muito nesses últimos 6 anos, bem dizer. E o Chico também. Então o nosso crescimento foi em conjunto, né, Chico? Foi junto. Foi uma caminhada junto. E marcou bastante, né? Aquele bordão criado também em conjunto também, né? Que está na boca do povo, né? Uhum. Da Kate O. E a Kate O entrou no Brasil em 2019, né, Cássio? Uhum. Quando eu estava começando. E realmente foi um crescimento junto. A KTO hoje, pô, é uma das principais, né, Cássio? No cenário nacional, né, Cássio? Então a gente conseguiu construir essa marca. E a nossa marca ela foi construída muito de uma maneira, como é que eu vou dizer,
apostando literalmente em coisas diferentes, né? E fazendo uma comunicação que as pessoas entendem ser um pouco mais soft, não tão agressiva, né? E isso fez com que também a gente conseguisse ter uma simpatia de uma pessoa que nem o Chico, que daqui a pouco, num momento, cara, não sei se eu vou fazer propaganda, né, desse setor. E o Chico faz que ele sabe que a gente trabalha sério, que a gente sempre comunicou sério, né, e de uma maneira bem moderada nesse sentido. A KTO foi a primeira empresa a falar em jogo como diversão, a KTO foi a primeira empresa a usar a palavra palpite, né? Então, em 2019 a gente já usava palpite, né? Nesse sentido, para justamente comunicar de maneira suave. Então, é algo que essa construção de marca passa também por uma relação humanizada, não só com o Chico, como outros parceiros, né, que a gente tem de uma relação mais pessoal, né? E esse sucesso, Chico, da noite pro dia, quantos anos levou? Esse sucesso da noite pro dia, estamos caminhando pro 8º ano já. 8 anos de caminhada, bastidor de muito trabalho. Ontem eu fui até às 9 da noite, agora que nós paramos para conversar. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estarei dia inteiro envolvido com o boteco, que 18h33 tem o bar, né? E daí dá umas 8 horas de edição, mais ou menos, em cima, e criação, né? Roteiriza tudo, edita, pá, 18h33, bota no ar. A galera que assiste, não tem noção. Quantas pessoas estão envolvidas hoje numa produção do boteco? Eu só, eu e o Will. E muita inteligência artificial. É isso que eu digo, sabe? Talvez vai acontecer, sabe? Mas num dos vídeos do Chico eu até comentei lá. Diga assim, cara, esse é o tipo de coisa que a inteligência artificial nunca vai conseguir produzir, porque é tanta aleatoriedade de conteúdo, de que nem a gente tá falando, o bar da hora de Lajeado, de tu chegar num bar que só tem relógio, e daí é o sotaque do Chico, os personagens que ele encontra, com quem ele fala, as coisas inesperadas que existem, né, nesses rincões de interior, assim. Então, esse é um conteúdo que a IA, Chico, tu é um dos que está protegido, pelo menos por um bom tempo. Acho que a IA vai demorar para chegar. A IA preocupa um pouco, né? Nós que criamos, né? Porque daqui a pouco, né? Mas, cara, o que acontece? Aí eu vou te dizer o motivo do porquê não ter uma equipe para fazer esse boteco. Porque é justamente o que o Cássio falou, assim, tipo assim. Eu me preocupo muito com a essência do texto. Com a essência da... Então, cara, o que acontece? A gente grava meia hora de take... E daí eu vou vendo que eu consigo aproveitar e roteirizar em cima do que eu tenho ali. Mas é uma coisa que vem da essência do universo de um personagem. Se eu entregar para outro roteirizar, cara, eu acho que corre o risco de eu descaracterizar as minhas piadas aleatórias, a minha loucura, entendeu? Porque, na verdade, o Chico, obviamente, ele faz uma caricatura, né? Quando a gente diz caricatura, é fazer mais agudo, é acentuar alguns traços, assim, mas de experiências que o Chico teve. Que o Chico eu era botequeiro, ele era o frequentador, ele era a pessoa criada no interior. Não. Então, agora só trabalho. Ele, por exemplo, ele era a pessoa criada no interior, que frequentava os bares, que estava lá. Então isso é a introspecção do Chico, que obviamente hoje ganhou essa conotação e esse valor. Então sim, essa é aquela coisa que não pode ser outro a fazer, né? É só o Chico que faz, né? E essa expansão nacional é planejada ou é só mérito mesmo? Cara, a expansão nacional, cara, ela aconteceu desde quando eu entendi o que estava acontecendo, entendi que eu sempre procurei levar, cara, no fino do negócio, cara. É uma arte o que eu tô fazendo, sim, entendeu? E não tem, é DRT que chama, né? Eu não tenho DRT de artista, eu acho que tem que fazer, né? Qualquer hora, porque eu acho que o certo é pelo certo, né? Mas quando eu entendi que estava acontecendo alguma coisa, que eu estava criando entretenimento, que eu estava encantando pessoas de alguma forma, isso, a volta para mim é muito bacana, né, cara? Tipo, daqui a pouco eu ter um cara que estava com tratamento de câncer em cima de uma cama de um hospital e dizer, Chico, eu queria só te agradecer, eu terminei o meu tratamento, mas, cara, foram longos 6 meses dentro daquela bosta. E tu me acompanhou todo santo dia, Chico. Tu era a minha dose de alívio, velho. Então esse é um exemplo, né?
E daí, cara, lá quando começou, velho, eu imaginava no meu inconsciente, assim, digo, cara, eu falo a língua do Sul. Mas, cara, eu acho que o meu objetivo lá, o meu ponto futuro do negócio é conseguir dar de entender para um paulistano. Tem muita gente que me pergunta em São Paulo da onde tu é. Sim. Eu não sei se é pelo sotaque de Garibaldi, de Bento ser um pouco exato, diferente claro. do nosso. Os caras acham que tu é do Paraná, os caras acham que tu é de Santa Catarina ou do Centro-Oeste. Porque essa questão do sotaque, ela é muito mágica. E que legal que tu trouxe isso, Guto. Que a gente também, por exemplo, nós somos aqui do Sul, né? O pessoal do Nordeste, eles conseguem identificar o sotaque do Ceará, de Pernambuco, da Paraíba, da Bahia, de Sergipe. Ah, verdade. É uma pronúncia muito diferente, essa pronúncia que eles têm lá. Mas pra gente é difícil detectar. E pro resto do país, né, em algum momento assim, como a gente tá mais isolado geograficamente, para eles também é difícil de... É tudo sul. É tudo sul. É. Eles não conseguem entender. Acontece. Né? Então, Em São Paulo é comum os caras falarem, eu tive perto da tua cidade, onde é que tu teve? Eu tive em Joinville. Em Pato Branco, né? 12 horas de viagem. É isso, né? Então, assim como, por exemplo, pro paraibano, quando ele fala com aquele sotaque, pro resto do país, aquilo é uma, digamos assim, é Nordeste, né? O pessoal não consegue identificar. Sintetizando. É isso, sintetizando. O que pra ti é então, uma vantagem. Sim, Porque eu acho aumenta que sim. o teu público. Também. E porque tu não tem um estereótipo gaúcho, que eu acho que é o que muita gente no humor que alcançou o sucesso nacional levava um estereótipo gaúcho, mais vinculado à imagem lá, né, dos Fagundes, Paixão Cortes, toda aquela imagética do Guri de tradicionalista. Uruguaiana, o Cris Pereira com o Gaudêncio, né? Exatamente. Então, é isso, né? Tu traz o cara da serra. O cara da Serra, mas o cara do Brick, né, cara? E eu comecei a conversar com essa turma, eu imaginava como é que eu vou fazer pro paulistano entender, e daí esses dias eu vou para São Paulo e eu falo com o paulistano, encontro o cara na rua, e o cara... Eu falei com ele desse assunto dele entender ou não entender o que eu tava falando. E ele me disse, Chico, a linguagem do Brick é uma só. Tu pode usar daqui a pouco umas coisas aqui, uns trejeitos que é de vocês mesmo, mas eu entendo perfeitamente o que tu tá falando. E esses rolinhos aí, cara, o meu pai era muito roleiro de alto. Acabou. E daí o Brick, a linguagem é universal. O carioca eu jamais imaginei. Com a série dos botecos, agora os mineiros vieram com tudo, né? Porque o mineiro, a tradição... Não é uma estratégia vinculada à KTO. Não é. Mas acaba sendo um fator de aproximação, porque a KTO também tem uma presença muito relevante em Minas, né? Pois é. Então, Nossa. a gente é super forte lá em Minas. E daí, obviamente, como a gente tem muitos parceiros mineiros, muitos influenciadores, embaixadores mineiros, eles conhecem o Chico, interagiram em algum momento. E daí, cara, tu faz esse conteúdo, tu tem que ir pro interior de Minas, tu tem que ir pra lá, tu tem que ir pra cá. Então, não tem a ver com a KTO, mas a gente acabou sendo uma ponte cultural também para que isso se materializasse. Né? Com certeza tem a ver, sim, né, Caixa? A gente fez uma turnezinha a Minas Gerais esses dias. E foi através de uma conexão com o Madeirite, que é influenciador em Minas. Eu desci em BH, eu te falei isso aí, né? Bom, amanhã esse horário ele já não tá mais trabalhando. É, exato. Pode olhar aí. E daí, Sexta-feira, meio-dia. E daí eu desci em BH e eu fiquei impressionado o quanto é presente a KTO dentro de BH, né? Nossa, é outdoor por tudo. Tu liga o rádio, é KTO, tipo, tá muito, né? Em Minas Gerais tá bem forte. E daí foi através do Madeirite que o Madeirite me ajudou, né? Disse, Chico, vem, me deu mais confiança para ir para Minas gravar no interior, ele já me entregou pifado, me levou no Tião Bruto Sistemático, já ele me entregou pifado, entendeu? Então me ajudou bastante, então ajuda com certeza, é uma ponte, né? Porque na verdade é esse senso de comunidade que se cria, né, Guto? Então a gente tem uma comunidade de embaixadores, e muitos deles estão com a gente há vários anos, então isso facilita também para que eles se conectem, para que eles se conheçam. E... dá para traçar um paralelo não tão idêntico, mas podemos falar em semelhança, que o Madeirite representa um pouco para Minas o que o Chico representa para nós aqui, né? O Madeirite não faz brick, mas a mineirice dele, o jeito que ele fala, de sempre ver o lado bom da vida, ser calma, ser não sei o quê, é um resumo do mineirês, né? Ele alcançou também uma projeção nacional. E o Chico, obviamente criando o personagem, mas e daí eu volto de novo para ver o quanto a voz, o quanto o lado humano
né, da fala, ele é importante pelo sotaque. O sotaque, ele faz com que as pessoas se identifiquem, né? As pessoas se identificam com Minas por causa do madeirite, porque ele fala o mineirês. E o Chico fala uma parte do gauchês também, que é dessas pessoas que vivem no interior, né? Então, e deixa eu trazer para vocês o assunto da Gramado Summit. O Cássio, nós já nos encontramos aqui em outras edições, mas tu tá estreando aqui, Chico. O que tu tá achando dessa quantidade de pessoas aqui se reunindo para discutir futuro, inovação? E deu para ver que 100% é tua audiência. Legal, bacana. Quando eu olhei, eu já vi logo que tipo assim, cara, isso aqui é algo importante para o país, né? Eu vi as pessoas conectadas, eu vi evolução, e aí eu volto naquela conversa que eu viajava pela América aqui, né? Viajava do México para baixo instalando máquina. Então, o que acontece? Eu conheci o escritório lá em Ica, no Peru. Eu conheci uma fábrica em Cochabamba, tu entendeu? E aí tu olha isso aqui, mano, nós já não estamos mais na América, né? Não compara, não tem como. Dá pra ver que o Brasil tem potencial, cara, para estar muito além do que tá olhando para essa turma aqui, cara. A importância desse evento, toda essa turma conectada, inovação, tecnologia, tipo assim, isso movimenta o país, isso coloca o Brasil em outra etapa. Lógico, tem umas cagadas, tem político lá que nosso sistema é muito arcaico e a gente às vezes se prende nisso, mas o brasileiro cara, o brasileiro é foda, cara. Não, isso é uma oportunidade incrível, viu, Chico, falar isso, porque a gente tá justamente em expansão, né? Então, depois da edição da Gramado Summit, levar isso aqui é de uma importância. Vamos ter Córdoba. E esse é um ponto também, assim, tem um cara que eu gosto muito, que é o Yuval Harari, né? Você vê o Sapiens, e ele comenta o quanto a gente tem que trabalhar do ponto de vista de comunidade, de complementariedade de conhecimento, né? Então, quando tu pensa e quando tu anda por aqui, tipo, antes da nossa palestra tinha alguém falando sobre nanotecnologia, né? Daí tu tem alguém falando sobre construção de um personagem num ambiente digital. Tu tem, no meu caso aqui, de uma economia nova, de uma nova economia que está surgindo no Brasil. Daí tu vai para o lado agora, vai ter um painel sobre futebol e como os clubes do Rio Grande do Sul vão pensar o seu futuro. Tu tá falando de entretenimento que vai... né? Às vezes a gente não se dá conta, mas cada jogo de futebol movimenta centenas de milhões de reais com pessoas viajando, lidando com isso. Então, cara, ver essa... E deixa eu fazer a propaganda do meu amanhã, né? Vou falar sobre paternidade atípica. Olha aí. Uma jornada de descoberta. Vai ter muita coisa sobre inclusão, né? No nosso palco insurgente amanhã. Então, é de fato uma complementariedade. Eu acho que isso casa com o objetivo do nosso fundador, o Marcos, que é a gente poder colocar todo mundo para ter voz na Gramado Summit, porque a gente não acredita numa inovação, Chico, que seja feita apenas pelos fundos de investimento, com alunos de algumas escolas que vão construir aplicativos, né? É uma engrenagem, né? É um reloginho, né? Que depende de diversas coisas para rodar, né? E a complexidade, né, é muito grande. Não que eu seja entendedor de alguma coisa, mas... Oi? Não que eu seja entendedor de alguma coisa, mas Chico, é o meu ponto de vista, né? Se tu parar pra pensar... Uma das coisas que eu preciso pedir até... Claro. O meu sogro tá com Corolla 94. Nossa. E nós estamos para botar placa preta. Tu acha que vai dar para fazer break? Eu acho que daria, cara. O problema é que se aí, cara, tu entra de calça de brim e sai de calça de tergal, cara. Não tem jeito. Envelhece demais. Mas bonito, ela vai botar placa preta? Acho que é a única solução que tem, né? Eu acho que sim. Porque o branco já ficou todo preto. É mesmo, galera? Era um Corolla branco do velho. Aí agora tá lá. Nós estamos esperando há 15 anos para botar a placa preta. É 30, né? Mas isso aí a AI não vai resolver, né? Agora... Já tentei ali botar, mas não vai resolver. O Corolinha não acaba, né, Chico? É um brick, é um carro que é bom pra de guerra. Tá lá, né? Tá lá, né? Não acaba. Não acaba, né? Somos testemunha. Só cuidado, né? E que se dá... Teve um amigo meu que tinha uma Fielder. E não, confiança aqui, ó. E andou-se, fechou o olho e não foi me dar uma bucha naquele motor 16 válvulas lá da Toyota. Lixo. Chico, agora tem que te fazer uma pergunta, até porque eu também nunca perguntei isso pro Chico. Cara, quem é o teu fornecedor de auto para tu chegar com um Pointer, tu chegar com uma Bandeirante, tu chegar com um Tempra, quem é que te fornece os carros? O boteco, ele tá centralizado no povo.
E o povo tem esses autos. Então tu chega no boteco, tá lá. Quando eu tô passando na frente, que eu sei que eu vou gravar, eu digo, ó, tem aquele Gol 16 válvula que dá, aquele peguete também eu acho que dá aquele pretinho, eu acho que aquele Fuca ali, picape ali, acho que... porque ali é o ninho, né? Tu não precisa nem... Não, eu não preciso nem procurar. Ele tá lá te esperando. Já liga pro cunhado, vende Corcel aí, o cara vem e grava, entendeu? Bom, gente, tem muita gente querendo tirar foto com o Chico. É mesmo, cara? Sessão de fotos. Agora vai ser assim. E eu acho que se tu caminhar por aí vai ser difícil. Não vai ter como, sem tirar foto. Que legal, que legal. E eu quero agradecer vocês, obrigado por terem aceito o convite e agradecer também, principalmente, pela vulnerabilidade de abrir o coração. A gente teve um momento muito emocionante. Eu não imaginava que num painel que a gente ia falar de história de negócio e de humor e de conteúdo, eu fosse ver ali, sei lá, 400, 500, 600 pessoas chorando, emocionadas com uma trajetória de vida vencedora que vocês dois têm e que estimulam, como o Chico terminou na fase coach dele, né? Novo skill do Chico, Chico Coach, incentivar e fazer com que as pessoas se inspirem nessa trajetória, que é uma trajetória que não desistiu, né? Legal, obrigado. Obrigado pelo convite, Guto. Obrigado mesmo, cara. Foi uma baita oportunidade a gente poder estar conversando, se conectando com as pessoas. E, cara, obrigado mesmo pelo convite. Só tenho isso a te dizer. Muito obrigado mesmo, cara. Foi uma experiência muito bacana, sensacional. Do meu ponto também, eu sou uma pessoa que eu sou mais discreto, assim. Eu também não sou de estar muito presente, mas... pela relevância, pelo que eu conheço as pessoas que organizam o Gramado Summit, pelo que, né, Guto, sei de ti também, foi um convite que a gente não teve como negar, e também por toda essa questão que eu acho que sim, essa é uma história, tem muita história legal, né, quando a gente anda por aí, mas essa história da relação do Chico com a KTO, como ela foi construída, a aleatoriedade dela, essa é uma história que é daquelas que é legal de ser contada, assim, né, pra como tudo aconteceu. Obrigado, tá, irmão? Obrigado pela oportunidade aí. Obrigado, esse foi o Pod Dali. O próximo já volta com a Ali. Muito obrigado e continue acompanhando a Gramado Summit 2025. Tá bom, queridos, abraço. Pod Dali. Vai, Gramado Summit.